Relés, é sobre o que nós vamos falar hoje, relés. Nós chamamos eles de relé também na maioria das vezes. Esse componente que é tão pequenininho em tamanho, mas gigantesco na sua importância e capacidade. Se você nunca viu um relé, vem comigo nesse vídeo que você vai ver hoje. Muito prazer, meu irmão, eu sou o Mineiro, você está no canal do Clube dos Refrigeristas. Se não é um inscrito no canal, corre aqui embaixo, já se inscreve agora. Deixa teu like para o YouTube levar o nosso vídeo para muito mais pessoas. Compartilha com um amigo e ativa, que é importantíssimo, o sininho de todas as notificações. Feito tudo isso daí, vamos embora. No vídeo de hoje vamos falar sobre relés. Vem comigo e bora pro vídeo. Você sabia que o relé é um componente extremamente antigo? Ele era usado na época que Graham Bell inventou o telefone, ele era usado para fazer o chaveamento, comutar os telefones que Graham Bell inventou. Mas o relé é um componente extremamente fantástico, um componente muito bacana. Ele foi evoluindo ao longo do tempo, obviamente, mas não deixou a sua beleza de lado. Os nossos relés hoje são mais simples e menores do que os que eram antigamente, como vocês estão vendo na tela, mas é um componente extremamente antigo. Ao longo dos anos, os relés foram evoluindo e diminuindo o seu tamanho. Mas como esse relé funciona, Mineiro? É importante a gente dizer que o relé é um componente eletromecânico. Ele junta a elétrica e a mecânica no mesmo dispositivo. Nós temos nesse relé uma mola que mantém o contato fechado. Temos uma bobina que é galvanicamente isolada. Ela não tem contato com mais nenhum componente. Ela é literalmente uma bobina que gera um campo magnético. Ali nós temos um contato. Esse contato se mantém normalmente aberto. Nós temos ele normalmente aberto, normalmente fechado. Temos um pino comum, que é a alimentação do nosso relé de acordo com a tensão ou a polaridade que nós queremos. Se nós queremos positivo ou negativo. Esse é o pino comum. O nosso relé é extremamente simples de funcionamento. Quando nós imantamos a bobina, geramos um campo eletromagnético na bobina, ela vai puxar o contato e mudar a posição de alimentação do pino comum. Ela vai ser um chaveamento, ela vai comutar. E ela aguenta aguenta muito, cargas muito altas, esse nosso contatinho dos nossos relés. Por isso que esse componente é tão mágico, quando nós precisamos acionar algum componente, como por exemplo eletroventiladores, compressores, bobinas eletromagnéticas, faróis, abertura e fechamento de portas, enfim, o relé é usado amplamente em muita coisa. Justamente pela capacidade que ele tem de aguentar essas cargas enormes, essas cargas excessivas. E não importa o tamanho do que nós precisamos comutar, esse relé vai aguentar, desde que ele seja dimensionado para a tensão correta. Então vamos entender como é que ele funciona aqui. Ao contrário do que se diz, nós temos aqui os pinos que alimentam a bobina para gerar esse campo magnético, e temos os contactores ou contatores que vão imantar, vão bater de um lado ou de outro, vai passar de normalmente aberto para normalmente fechado e vai transferir a tensão para o lugar onde nós queremos. Quando a nossa bobina não está alimentada, nós temos contatos que estão normalmente fechados, sem alimentação na bobina, e normalmente aberto. Quando nós alimentamos a nossa bobina, ela cria um campo magnético e puxa o contactor, transferindo o comum para o outro contato. E a partir daí o relé é acionado. Em suma, é muito simples, extremamente simples. Nós temos 4 pinos, um deles é o comum, o segundo deles é o massa, que nós chamamos de terra, o terceiro é o sinal, e o outro, quarto e último pino é a saída de sinal. Se nós queremos, por exemplo, alimentar qualquer componente com uma tensão de fio positiva, o nosso comum será positivo, o 30, que é o relé, o comum será positivo. Se nós queremos alimentar com um negativo, por exemplo, o comum se torna negativo. Em vez de ligar um positivo no relé, nós ligaremos um negativo no 30. E 85 e 86 são exatamente a alimentação da nossa bobina dentro do relé. Lembrando que essa bobina está galvanicamente isolada. Ela não tem contato com mais nenhum componente lá dentro. O único que tem contato são os contactores.
São eles que transferem de um lado para o outro, dos pinos normalmente fechado, normalmente aberto, onde ele vai bater e vai acionar, liberando sinal para o nosso pino 87. Ao longo dos anos, a indústria criou similaridades para facilitar o trabalho dos reparadores. Então, em comum acordo, ficou definido que o pino 86 dos relés auxiliares deve ser alimentado com negativo ou massa, terra. E o 85 seria o sinal que recebe um fio positivo para que essa bobina ela imante e crie o campo eletromagnético. Na realidade, essa bobina não tem polaridade. Não importa se você ligar positivo no 86, negativo no 85 ou ao contrário, negativo no 86 ou positivo no 85. De qualquer maneira, a bobina lá dentro do nosso relé vai criar o campo magnético e vai puxar o nosso contactor. A única diferença entre um e outro é que a indústria criou a necessidade de seguir uma regra básica, para que todos os reparadores sigam a mesma regra e mantenham os mesmos esquemas de ligação. Pura e simplesmente isso. E isso que se torna bacana nos nossos relés. Outro fator muito bacana e importante dos nossos relés é que com ele nós temos o poder de isolar sinais, comutar sinais que não se entendem. Eu posso comutar com um sinal e liberar outro sinal que não se entendem, não falam a mesma língua, porque os sinais são isolados galvanicamente, ou seja, eletricamente isolados. Eu posso imantar as nossas bobinas de relés a partir de 6 volts de tensão e posso jogar um sinal de tensão de 12 ou 24 volts. Isso faz com que o relé seja tão mágico como ele é. E é isso que é bacana quando nós falamos de componentes eletromecânicos ou eletroeletrônicos. Hoje nós estamos falando apenas de relés auxiliares, que é o mais comum que nós usamos na linha automotiva. Talvez você não sabia, mas o seu carro tem uma série desses componentes. E uma das dificuldades da galera que está chegando no setor é como fazer a ligação dos relés ou até mesmo entender como eles funcionam. Agora que nós já vimos a parte de funcionamento do relé e entendemos que é extremamente simples, vamos entender como nós podemos ligar os nossos relés de duas maneiras diferentes e aí vai ficar mais claro, mais fácil para você. Mas o relé me encanta tanto, na verdade o relé me deixa tão encantado, porque dentro de uma simplicidade elétrica e mecânica, nós conseguimos extrair um resultado de uma peça fantástico. E esses relés resolvem muito, mas muito os nossos problemas, ajudam muito no nosso dia a dia. Em pensar que é uma peça tão antiga, que era usado lá atrás no chaveamento dos telefones de Graham-Bell. Digamos que você queira alimentar um componente por positivo, pois já existe um massa ligado a esse componente. Então você vai pegar o relé, ligar no pino 30, que é o comum, um positivo direto da bateria, alternador ou um pós-chave. Então você vai ligar o 30 com um positivo direto. No 86 você vai ligar um negativo, que pode ser da lata, que é a massa, ou até mesmo de algum aterramento. O 85 vai vir do seu comando, a sua fonte, aonde você dá o comando para que esse relé seja imantado. Pode ser um botão, um comando de toque, uma chave tic-tac, qualquer um desses componentes. Você vai ligar mais um fio positivo. Pode ser um pós-chave, e nós recomendamos pegar de lugares diferentes para não sobrecarregar a fonte de alimentação. Pegue de outro lugar um positivo pós-chave. Passou pelo botão, ele alimenta o pino 85 e bate a bobina, vira o contactor e no 87 você tem um positivo para alimentar o seu componente. Digamos que você queira alimentar um componente por negativo. Você vai ligar no comum, que é o 30, um negativo, que pode ser direto da lata ou do aterramento do próprio carro. 85 e 86 se mantém a mesma coisa. O 86 continua aterrado ou massa e você vai colocar do botão, da chave, do seu comando, um positivo para alimentar o 85. Alimentou 85, no pino 87 você tem massa liberado como sinal. É muito simples. Se você quiser positivo de saída, você precisa ter o positivo no pino 30, que é o comum. Se você quiser negativo, negativo no 30, que é o comum, vai sair negativo no 87. Simples, simples, simples.
É assim que se liga um relé. E aí, meu companheiro, gostou do vídeo? Fico feliz se esse vídeo te agradou. Se você ainda não é um inscrito no canal, corre aqui embaixo e já se inscreve. Deixa teu like, comenta, compartilha com um amigo e ativa todos os sininhos de notificação. Se não deixou o like no começo, deixa agora. É super importante para o YouTube entender que esse vídeo foi legal para você. Sem mais delongas, fica com Deus, fique em paz. Um forte abraço para você e até mais. Eu fui. Tchau, tchau.